Fala pessoal, dando continuidade à aula anterior de gotas de sentença criminal, agora eu vou tratar com vocês das circunstâncias atenuantes e agravantes. Lembrando que, na primeira fase da dosimetria da pena, é feito o cálculo da pena base. Então, se chega a um valor de pena, por exemplo, 1 ano e 3 meses de reclusão e 11 dias multa, e agora, sobre esse valor, deve ser levado em consideração as agravantes e atenuantes genéricas, que são aquelas previstas no artigo 61 a 66 do Código Penal, lembrando que a legislação extravagante também pode trazer algumas circunstâncias atenuantes e agravantes, como ocorre, por exemplo, na lei dos crimes ambientais. Então vamos lá. Analisando então as atenuantes e agravantes, elas vão incidir sobre a pena base. Lembre sempre desse ponto. Então, se eu tenho, por exemplo, a pena base fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias multa, é sobre essa pena aqui que vão incidir as atenuantes e agravantes. Nesse exemplo aqui, uma pena que foi fixada no mínimo legal, mas como eu disse, 1 ano e 2 meses de reclusão. Então, em cima do cálculo feito na primeira fase da dosimetria da pena, é que vão incidir as agravantes e atenuantes. São então consideradas atenuantes e agravantes as que estão previstas em lei de natureza objetiva ou subjetiva, lá do 61 ou do 65, por exemplo, não integrantes do tipo penal. Isso é algo muito importante porque, obviamente, se uma atenuante ou agravante já fizer parte do tipo penal do crime, de uma circunstância, por exemplo, imaginemos aí o homicídio com a qualificadora do motivo fútil. Então, logicamente, eu não posso também agravar a pena pelo motivo fútil, porque ela já faz parte do tipo penal lá na circunstância do crime. Então, que vão agravar tendo a pena possuindo aplicação compulsória. É obrigatório. O juiz, então, ele não pode escolher, deve aplicar, se comprovada a circunstância atenuante ou agravante, obrigatoriamente. São genéricos porque estão na parte geral do Código Penal. Lembrando que algumas leis podem trazer agravantes ou atenuantes, mas, a princípio, o Código Penal é que prevê essas agravantes e atenuantes genéricas. As agravantes estão no 61 e as atenuantes no 65 e 66. Bom, pessoal, é importante considerar também que em relação às circunstâncias agravantes, o rol ele é taxativo, então o juiz não pode criar uma agravante que não esteja prevista em lei. Diferentemente das atenuantes, o artigo 66 do Código Penal ele prevê e possibilita ao juiz a possibilidade de considerar uma circunstância atenuante que não esteja prevista em lei. Então, as atenuantes, o rol é exemplificativo. Agravantes, o rol é taxativo. Vocês vão lembrar da súmula 231, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, suponhamos, nesse caso que eu trouxe a vocês, 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa. Se existirem duas circunstâncias atenuantes, o juiz só vai poder reduzir a pena a 1 ano de reclusão. Vamos imaginar que 1 ano de reclusão seja a pena mínima em abstrato desse tipo penal. O juiz não pode, por exemplo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por exemplo, 11 meses. É a súmula 231 que está sob discussão, mas até então ela não prevalece. Existe discussão sobre essa súmula, então o juiz não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Pessoal, uma agravante muito importante é a reincidência. Eu trouxe um quadro para vocês para demonstrar quais são as hipóteses em que ocorre a reincidência. Quando houver crime e crime, logicamente vai haver reincidência. Contravenção penal e contravenção penal, o sujeito também é considerado reincidente. Quando houver crime anterior e contravenção penal posterior, também reincidente. Agora aqui vocês devem prestar atenção. Quando o fato anterior for uma contravenção penal e o posterior for um crime, o sujeito é primário. Daí vocês me perguntam por quê? Porque o legislador esqueceu. Foi uma falha legislativa, conjugantes os artigos 64, 63 do Código Penal e o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Então, por falha legislativa, quando o sujeito pratica uma contravenção penal anterior e um crime posterior, ele não pode ser considerado reincidente, ele será primário.
Outras hipóteses que não se configura reincidência. Transcorrido o prazo de 5 anos entre a extinção da pena e a prática de crime posterior, e também em caso de crimes militares próprios e políticos. Crimes militares próprios são aqueles que estão previstos unicamente no Código Penal Militar. Então, se houver uma previsão de um tipo penal no Código Penal Militar, como também no Código Penal, trata-se de crime militar impróprio. Os crimes militares impróprios, eles ensejam reincidência. E crimes políticos são aqueles que vão violar a segurança e a organização do Estado. Quanto a eles, também não há hipótese de reincidência. Súmula 241. Reincidência não pode ser considerado como circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância judicial. Então vamos imaginar que por uma única condenação o sujeito seja considerado pelo juiz como portador de maus antecedentes, então primeira fase da dosimetria, e também reincidente. Está errado, aí haverá um bis in idem. A súmula 241 é muito clara nesse sentido. Logicamente, se o sujeito possui 2 condenações transitadas em julgado, aí ele pode ser considerado portador de maus antecedentes e também reincidente. Então, vamos supor que uma condenação configura reincidência, a outra não, porque já passou os 5 anos do período depurador. Então, dentro dessa circunstância, o juiz pode sim considerar o sujeito tanto como reincidente, como também portador de maus antecedentes. Súmula 545 e 630, elas tratam da atenuante da confissão. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o juiz, o réu, fará jus à atenuante prevista no 65.3d. Então, ainda que seja aquela confissão qualificada, quando o réu ele se utiliza, por exemplo, de uma tese excludente de ilicitude ou de culpabilidade, se o juiz considera a confissão para fundamentar a condenação, ele deve necessariamente considerar essa atenuante da confissão espontânea, é o que diz a súmula 545. A 630 vai dizer que a incidência da atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando mera admissão da posse. Então, se o sujeito confessa o crime dizendo que apenas estava usando droga, que era usuário de droga, e não confessa o tráfico, essa confissão não vai servir para atenuar a pena. Isso no crime de tráfico de drogas, é a súmula 630 do STJ. E por último, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. São preponderantes essas daqui, ó, as que resultam dos motivos, da personalidade e da reincidência. Se a gente pegar o Código Penal, por exemplo, em relação a algumas atenuantes, as que vão preponderar a menoridade relativa, lá do artigo 65, inciso 1, né, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, essa circunstância prepondera. Também o agente ter cometido o crime por relevante valor moral ou social, porque é um motivo do crime. Quando o sujeito procura por sua espontânea vontade e eficiência logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Aliás, na verdade esse daqui não, esqueça. Então, por enquanto, ó, artigo 65, inciso 1, o inciso 3, item A, o inciso 3, letra C, esse sim, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou incumprimento de ordem de autoridade superior, ou influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, que deve ser levada em consideração também essa circunstância preponderante. A confissão espontânea é um motivo também. Todas essas atenuantes, elas serão preponderantes. Então, em relação às agravantes do 61, reincidência, o próprio artigo já diz, quando o agente comete o crime por motivo fútil ou torpe, levando em consideração aqui o motivo do crime, né, para facilitar ou assegurar a execução aliás, esse aqui não, né, porque são só motivos determinantes do crime, personalidade e reincidência, né? Então, nesse caso aqui, não seria uma circunstância, né? Então, tudo isso, vocês devem levar em consideração sempre essas 3 hipóteses. Motivos. Eu só listei algumas para trazer alguns exemplos. Personalidade e reincidência.
Nos demais casos, essas circunstâncias não vão preponderar, não são preponderantes. Então lembre-se, não é possível fazer compensação entre circunstância preponderante e circunstância que não é preponderante. A compensação só pode ser feita entre circunstâncias preponderantes. E o tema 585 vai dizer mais ou menos isso. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, seja essa reincidência específica ou não. Todavia, nos casos de multireincidência, aquele sujeito que tem lá 5 condenações ainda que não passaram pelo período depurador, por exemplo, deve ser reconhecida a preponderância da agravante do 61, sendo admissível sua compensação proporcional. Então não vai ser integral com a atenuante da confissão espontânea. Então é isso, né? Não pode haver compensação integral, ela será proporcional. A fração, então, ela vai ser um pouquinho menor do que aquela fração de 1/6. Né? Lembrando que o juiz, na segunda fase da dosimetria, ele aplica a fração de 1/6 para cada circunstância que for considerada. Então, imaginemos que partiu lá de 1 ano e 2 meses de reclusão na pena base. Passa para a segunda fase. Vamos imaginar que ele reconheceu uma circunstância agravante aí da reincidência. Então, 1 ano e 2 meses, ele vai aqui somar mais 1/6. Então, 1 ano e 2 meses serão aqui 12 meses, né? 12 mais 2. Vamos aumentar aqui para ficar correta a conta. Para dividir 6. Eu tô querendo, na verdade, mostrar para vocês. Vamos imaginar. Deixa eu ver se é 1 ano e 3. 1 ano e 3 meses vai dar 12, 15. 1 ano e 4 meses. Pronto. 1 ano e 4 meses de reclusão foi a pena base, né? Levando em consideração as circunstâncias judiciais. Vamos imaginar que o juiz considerou 2 circunstâncias judiciais como negativas e fixou a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão. Então agora, ó, como que faz a conta? 12 mais 4, 16. 16 por 6 ainda ficou errado, né? Na verdade, eu queria aumentar aqui para ficar correto. Seria 18. Então, 1 ano e 6 meses, né? Desculpe, pessoal. 1 ano e 6 meses. Não sou bom de matemática. Matemática não é meu forte. Como não deve ser de vocês. Então, aqui, ó. 18 por 6, né? 6 vezes 3, 18. Então, ó, tem que aumentar mais 3 meses. Então, seria 1 ano e 9 meses na segunda fase. Considerando uma circunstância judicial, que seria a circunstância da reincidência. Desculpem o erro de matemática, né? Então, ó, lembrando, imaginemos que o juiz fixou 1 ano e 6 meses. 12 mais 6, 18. Então, ele tem que aumentar 3 meses. Vai a segunda fase, e nesse caso hipotético, elevar a pena para 1 ano e 9 meses de reclusão. É isso, pessoal. Então, eu vou encerrar mais essa aula. Na próxima aula, eu vou trabalhar, então, as causas de aumento e diminuição de pena. É isso daí. Grande abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.